Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast É Sobre. Hoje vamos falar sobre o projeto Vozes da Rua. Eu sou Tiffany Araújo, aluna do curso de jornalismo, e hoje eu estou com duas convidadas muito especiais. Regina Fiel e Liz Caroline, elas que são alunas do curso de Direito aqui da Universidade Tiradentes. Seja muito bem-vinda, meninas. Obrigada. Um prazer tê-la aqui conosco. Prazer nosso. Para iniciar o nosso bate-papo, eu queria que vocês falassem um pouquinho de como veio a ideia do projeto e quais foram os principais desafios. Bom, a ideia do projeto começou como uma disciplina, era uma prática extensionista, o PIPEX. Nós somos do Modelo Inova, somos alunos do terceiro período. E a gente fazia essa disciplina com o professor Ricardo Carneiro. Ele é procurador do Ministério Público do Trabalho. Ele tinha a ideia de inserir alguma minoria no mercado de trabalho. Então, o meu grupo, que na época era outro, hoje é diferente, o grupo do projeto de extensão, né? Nós pensamos, né, em inserir as pessoas em situação de rua no mercado de trabalho. Então, o projeto se iniciou com a Associação Bom Pastor, com a parceria deles, e nós conversamos com a coordenadora de lá, Rosivânia Ramos. Nós tivemos a parceria do Ministério Público do Trabalho, então nós queríamos conversar quais são as principais demandas das pessoas em situação de rua, o que eles estavam precisando para se incluírem no mercado de trabalho. E acho que foi esse o início do projeto. A partir daí, eu vi muito potencial no projeto, infelizmente a equipe não quis continuar, então eu perguntei ao professor como eu poderia oficializar isso como um projeto de extensão mesmo, e ele me orientou para entrar no grupo de pesquisa do professor Frank, que atualmente é nosso orientador, é um grupo de pesquisas voltado para políticas públicas e democracia, e com isso eu consegui convencer o professor, ele gostou muito da ideia e nós fizemos essa união, e assim, com alguns alunos do grupo de pesquisa, assim como Regina, Isadora, Wine e muitas outras amigas nossas, nós reunimos e fizemos agora o nosso projeto de extensão juntas. Agora, meninas, para se aprofundar um pouco mais no projeto de vocês, né, que citou muito a questão do trabalho, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é feito esse processo de incluir as pessoas em situação de rua no mercado de trabalho. Bom, a inserção, então, assim, é feita, né, com o apoio do CAT Rua, que é um centro de atendimento, né, ao trabalhador, especificamente ao trabalhador em situação de rua. Esse centro, ele dá um apoio ao trabalhador em situação de rua, fornecendo alguns equipamentos que às vezes acabam faltando, né, para essas pessoas em situação de rua, sendo os documentos, a regulação desses documentos, a capacitação profissional, porque em alguns momentos, assim, quando eles estão em situação de rua, acaba tendo um déficit, né, nessa parte de documentos, enfim, de capacitação para eles serem inseridos, né, no mercado de trabalho. Isso acaba dificultando um pouco. É importante ressaltar que, assim como a Regina está falando, esse centro de atendimento ao trabalhador em situação de rua, que é o CAT Rua, ele não existe ainda em Sergipe. Na verdade, nós fizemos até uma pesquisa e ele não existe ainda, né, no Brasil inteiro, apesar de ter sido instituído por uma lei recente, foi agora, em janeiro, né, a Lei 14.821, que também fala sobre a política nacional de trabalho digno e cidadania à população em situação de rua. Então, o nosso projeto tem essa lei como base, e a gente está tentando implementar o CAT Rua aqui em Sergipe, porque seria muito bom ver o nosso estado como referência no apoio às pessoas em situação de rua. Liz, e também é interessante, né, pontuar que nas nossas pesquisas, para encontrar referências sobre o CAT Rua em outros estados, como não acabamos encontrando, buscamos também referências em outros países, porque o nosso foco era achar no Brasil, porém não encontramos no Brasil, encontramos em outros países. Não o CAT Rua, né, porque é uma criação aqui, né, um projeto aqui do Brasil, porém encontramos alguns projetos de alguns países, como França, enfim, Estados Unidos também, que visa, né,
o intuito deles é, sim, ajudar, dar apoio às pessoas em situação de rua para que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho. E como achamos interessante esses projetos, né, inserimos no nosso relatório para que quando os órgãos públicos, né, que iremos visitar assim, no futuro, eles leiam o nosso relatório, deem uma olhada, né, uma lida, eles percebam que nos países, né, de fora, está sendo implementado projetos diferentes, não com o mesmo nome do Cat Rua, mas projetos assim diferentes, mas com o mesmo intuito que o Cat Rua. E o Cat Rua aqui no Brasil, ele já está lá na lei, é para ser implementado o Cat Rua, porém ele não está sendo implementado nem em Sergipe, nem em nenhum estado, né, do Brasil. Ainda, né? Ainda. Perfeito, meninas. Inclusive, eu não sabia, achava que já era uma coisa assim, feita, não era só um sonho. Não. Mas sonhar não é impossível, né? Nunca é demais. Mas eu acho muito legal isso. Inclusive, Liz, né? Regina também falou muito sobre isso, que foi a questão do projeto, veio de uma sala de aula, né? Saiu da sala de aula. Exatamente. Então, eu queria que vocês falassem onde foi que vocês atuaram e onde o projeto também pretende atuar futuramente, o projeto enquanto Vozes da Rua, né? Sim. Então, atualmente, a gente já falou com alguns líderes dos movimentos que ajudam as pessoas em situação de rua a terem tutela, a irem atrás dos seus direitos, né? Que seria a Associação Bom Pastor, a Pastoral do Povo, né? A gente também foi em casas de passagem municipal que acolhem essas pessoas, que é qual? Acolher e o Freitas Brandão. A gente já foi lá também. Nós estamos planejando ir, depois de coletar todos os dados, né, dessas visitas, porque eles que estão, assim, vivenciando, estão lá diretamente com as pessoas em situação de rua. Então, com certeza, a visão deles é muito importante, porque ele consegue perceber na pele o que eles estão passando, eles conseguem ouvir, né, essas pessoas. Então, a gente quer pegar esses dados e mostrar para o pessoal do tribunal, as autoridades que trabalham na política nacional para ajudar as pessoas em situação de rua, né? Para que eles entendam o que eles estão precisando e que a gente consiga implementar esse Cat Rua da melhor forma possível, de uma maneira eficaz para eles, né? Que esse é o mais importante. E, no caso, a gente ainda vai nos órgãos públicos, seria o MPT, de novo, o TRT também, né? Nós conseguimos até uma visita no passado com o desembargador Tennyson Doria, ele que é o líder do Pop Rua Ajude aqui em Sergipe, incentivou bastante o nosso projeto, né? E estamos indo, nossas parcerias estão decolando, graças a Deus. Eu tenho certeza que o projeto tem tudo para dar certo e tem todo o potencial para se tornar algo grande que possa realmente mudar a realidade deles, nem que seja com um pouco. E ver isso como estudantes da graduação, que a gente pode realmente fazer essa diferença, é muito gratificante. Perfeito. Dar voz à rua e dar voz a vocês também, né, enquanto alunas. Inclusive, vocês citaram agora a questão governamental, pública, né? Então, trazendo para esse lado governamental e também não governamental, enfim. Como é que vocês abordam? Como é que é feita a articulação para que o projeto seja apresentado, para que ele tenha, de fato, para que as experiências, né, que vocês pretendem, enfim, que já viveram, sejam eficazes? Então, como a gente tinha citado, o projeto nasceu de uma disciplina. E como o nosso professor orientador da época, ele já estava no meio, né, dos ministérios públicos, ele já tinha contato com os líderes, foi muito fácil conseguir, né, o contato deles, porque ele nos enviou. Ao longo do projeto, também o professor Fran, nosso orientador, também está ajudando a pegar contatos internacionais, o que é muito bom para o nosso projeto, porque a gente pode unir iniciativas similares, internacionais, com o nosso, né? E as parcerias estão vindo a cada visita que a gente faz. Sempre que a gente vai numa visita, alguém fala, poxa, seria muito interessante se você falasse com o coordenador do CRAS, por exemplo. E aí a gente já... Você tem como dar o número dele, por favor? Ele já passa o número. E assim a lista vai aumentando bastante. E a cada vez que a gente faz uma visita diferente, não só, como eu falei, a lista de contatos aumenta, como também a gente tem novas perspectivas locais, não é, Regina? Sim, com certeza. Porque não basta apenas ter uma lei, né, que fala que algo tem que ser implementado, mas para quem
foi implementada essa lei, para quem vai se beneficiar com essa política, né, que a lei ela instaura uma política, precisamos conhecer as experiências dessas pessoas que irão, né, assim, ser beneficiadas com essa lei, com esses projetos, com esses programas, para entender o porquê. Se o projeto, se o programa ele for implementado, ele vai ser assim eficaz ou não vai ser eficaz. Primeiro temos que entender os dois lados, né, o lado governamental e o lado das pessoas, né, que serão beneficiadas com esse projeto, com esse programa, né, que é o CAT Rua. Então, bastante para nós está sendo assim enriquecedor, né, como estudantes de terceiro período, né, está assim a cada dia fazendo visitas em equipamentos, né, públicos. Alguns são públicos, outros não são públicos, mas são assim privados, associações, são casas de passagens. E então está sendo assim bastante enriquecedor. Acredito que essa minha fala pode, né, se voltar para a Liz também, né, porque como aluna de terceiro período, eu estou conhecendo várias pessoas, várias experiências, várias histórias, vários casos, várias vidas de várias pessoas que são acolhidas, são coordenadores, secretários desses locais, e acredito que trazer para nós, para a nossa vida, assim, do jurídico, né, vai ser bastante enriquecedor, porque vamos trabalhar com pessoas no futuro. E para que esse projeto assim possa crescer, né, e vai crescer, né? Sim, com certeza. Que a certeza. gente vai continuar a dar continuidade, né, esse projeto vai ser bem interessante continuarmos, né, a cada dia mais poder buscar, né, experiências, poder fazer pesquisas para que possa ser instaurado aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente almeja, possa assim acontecer. E como o nosso curso é direito, então fazer justiça é o nosso foco. Sim, com certeza. E perceber que essas pessoas são negligenciadas pela sociedade, porque a situação de rua é um problema social frequente. Toda vez que a gente passa pela rua, a gente encontra uma pessoa lá naquela situação. E muitas pessoas negligenciam, até tem um senso assim, de hostilidade com as pessoas, uma aversão, tem até um nomezinho, se chama aporofobia, isso. E ver que essas pessoas são negligenciadas dói muito na gente. A gente quer fazer a diferença. Na pandemia, foi quando cresceu realmente o número de pessoas em situação de rua, né, devido ao desemprego. E você consegue ouvir pelas histórias que elas contam, quando a gente vai entrevistar elas pessoalmente, que, poxa, tem pessoas com mestrado, com nível superior, que estão naquela situação, por situações difíceis da vida dela, e você se coloca no lugar dela, poxa, poderia ser eu. E elas querem mudar, elas têm vontade de ter uma condição melhor de vida. Porque, olha, teve uma vez que eu fui no Sopão entrevistar as pessoas em situação de rua, e eu estava perguntando qual é o seu sonho para trabalhar. Se você pudesse escolher alguma profissão, qual seria? E uma senhora, em torno dos seus 50 anos, falou, poxa, meu sonho é trabalhar como faxineira. E isso foi muito chocante para mim, porque, poxa, o sonho dela, na nossa cabeça, é tão rápido e fácil, mas para ela aquilo é muito difícil, porque ela não tem a capacitação, a oportunidade de ir para lá. Muitas pessoas de rua também enfrentam violências, né? A rua é muito violenta, ela apresenta muitas condições assim bem difíceis, como a dependência química, tem mais alcoolismo, ataca muitos deles, porque, como eu falei, muitos deles têm depressão, né? Então, ver que aquelas pessoas têm benefícios, têm políticas públicas mas estão só no papel, não é para isso que a gente está estudando direito. A gente quer realmente mudar, a gente realmente quer fazer a diferença. Então, esse é o nosso foco para o futuro, com certeza. Perfeito. Para o presente também, né? Que já estão botando em prática, então já está tudo se encaminhando. Meninas, muito bonito, inclusive, o projeto, né? Em si, no todo já é. Mas agora vocês falando, muito bonito ver o amor que vocês têm pelo projeto, né? Pelo sonho de vocês. E que dê certo. Agora eu vou dar uma pequena pausa para falar sobre os nossos podcasts que podem ser acessados no Spotify. É só ir na aba de pesquisa lá e colocar interações sonoras, e lá vocês encontram o Papo Acadêmico e o É Sobre.
Agora, meninas, eu queria que vocês falassem um pouquinho como o projeto auxilia na formação acadêmica de vocês e, posteriormente, né, na vida profissional. Bom, com certeza, eu acho que a nossa experiência com direitos humanos nos deixa mais humanizadas. Com certeza teremos um carinho ao olhar para as pessoas que a gente está trabalhando, né? E isso é muito importante na nossa área, porque depois, se tudo der certo, né, futuras juízas, futuros procuradores, né, do trabalho, de outras áreas, enfim, nós precisamos olhar para as pessoas com quem a gente está trabalhando, porque toda a lei é para ajudar a cidadania, é para ajudar as pessoas por completo. Então, perceber isso e também perceber que as leis, quando botadas em prática, realmente mudam o nosso sistema, que podem realmente influenciar a realidade dessa forma, nossa, é muito empolgante. A gente fica mais empolgada ainda para ir para a parte profissional, realmente ter o poder, porque estamos limitadas ainda com estudantes da graduação, mas, nossa, com certeza a perspectiva muda totalmente. Sim. E quando as pessoas pensam, né, na área de direito, só vem à mente leis, doutrinas, apenas isso. Mas as pessoas têm que entender, nós temos que entender que são leis, doutrinas, mas são pessoas, são vidas, são pessoas ajudando pessoas a resolver problemas, enfim, algumas coisas que as pessoas acabam passando em suas vidas. E esse projeto, né, traz para a gente que devemos ir além de legislações, de livros e olhar, né, para as pessoas em si que vamos trabalhar, né, com as experiências, com as coisas que elas vivem no dia a dia, a forma que elas lidam com seus problemas, para que nós possamos ter outra visão, né, enxergar pelo outro lado e não apenas pela teoria, possamos ir além da teoria e, né, com as nossas experiências que estamos vivendo nesse projeto, eu acredito que já está enriquecendo, né, a nossa vida acadêmica, e eu tenho certeza que irá enriquecer, né, muito mais, né, quando estivermos aí como advogadas, promotoras, né, juízas, enfim. Se a gente já como está... ama a profissão. Com certeza. Mas que bom, né, meninas? Agora, para a gente encerrar rapidinho, eu queria que vocês deixassem um recado para quem quer ajudar no projeto, como é que faz, como é que funciona. Vocês têm Instagram, né? Sim, com certeza. Por favor, nos sigam, @projeto Vozes da Rua, tá? E nós iremos fazer diversos eventos. Se vocês quiserem participar, fiquem ligados aí no nosso Instagram, porque vai ser tudo notificado por lá. E também é bom compartilhar nossas experiências com vocês. Então, né, observem que muita coisa boa vai vir por aí. Sim, sim. A cada visita que fizemos, a cada pesquisa, tudo que nós fazemos ao longo do projeto é postado, né, lá no Instagram para as pessoas acompanharem e verem realmente, né, o nosso projeto, que não é apenas no papel, que é na prática, né, e mostramos a cada dia o que vivenciamos com as pessoas, né, que vão ser beneficiadas com a implementação, né, que já vemos que no futuro, né, com certeza esse CAT Rua ele vai ser implementado, né, aqui em Aracaju, e não somente em Aracaju, mas em outras cidades de outros estados, né? Isso. Espero que a nossa iniciativa encoraje os outros estados a fazerem o mesmo. Sim, e também encorajem novos estudantes, qualquer estudante da graduação, a ver que, poxa, não só as pessoas de situação de rua, né? Que seria muito legal se outras pessoas de outros cursos, como medicina ou enfermagem, psicologia, olhassem para essas pessoas e vissem, poxa, eu acho que eu posso também mudar a realidade delas, vou fazer algo diferente, mas também para estudantes da graduação em geral perceberem que, poxa, eles devem sim se inteirar nas pesquisas, nos projetos de extensão e perceberem como é a prática da área que eles vão atuar, né? Então, isso é muito importante, isso é muito legal e eu espero que realmente seja um exemplo para outras pessoas, outros estudantes discentes da graduação. Vai ser, com certeza. Você já tem a ponte internacional. Aqui no Brasil as coisas vão andar mais fáceis também. Bom, muito sucesso para vocês no projeto, de verdade. É uma iniciativa muito linda, então é uma honra falar sobre ele. Espero que dê tudo certo. Estou na torcida do lado de cá.
E vamos juntas. Bom, o nosso podcast vai ficando por aqui, uma produção do projeto de extensão Interações Sonoras dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda no Complexo de Comunicação Social CCS. Apresentação: Tiffany Araújo. Produção: Kevin Carvalho e Tiffany Araújo. Coordenação: Thalita Deda. Edição de áudio: Eduardo Tavares. Edição de vídeo e videografismo: Márcio Pimentel. Diretor de cena e imagem: Edson Júnior. Cinegrafistas: Josevaldo Vieira e Kesley Fonseca. Assistente: Ricardo Lima. Conselho editorial podcast é sobre professores Jaqueline Neve e Thalita Deda. Até o próximo episódio.